Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje a gente vai continuar falando das funções oxigenadas. Então, é uma continuação da matéria anterior. A primeira função oxigenada que a gente vai ver é do ácido carboxílico, que torna ele um ácido carboxílico. Ele tem que ter tanto a dupla O quanto o OH, que é a carbonila e a hidroxila, no mesmo carbono. E ele geralmente está na ponta da cadeia carbônica. Então, a dupla O e o OH vão estar no mesmo carbono na ponta, tá? Vocês podem ver que tem um carbono aqui no meio, mesma coisa que tem um carbono aqui, e ele está ligado com a dupla O e o OH aqui. Como que eu vou dar nome para esse composto? Primeiro, eu vou começar com ácido. Uso o prefixo, que é o número de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação entre os carbonos, e o sufixo, aqui no caso, vai ser o oico. Então, a gente vai terminar o nome desse composto por oico. Antes de tudo, quando se vê um ácido carboxílico, tem que colocar o ácido na frente do nome, até mesmo antes de você colocar ramificação. Vamos lá, vamos começar por o mais simples, né? Então, esse daqui, ó, eu tenho um carbono aqui e outro aqui. Então, ao todo, eu tenho 2 carbonos. Então, vamos marcar os carbonos. Um carbono, 2 carbonos, certo? Então, eu tenho 2 carbonos. Olha aqui na tabela. Então, antes de tudo, como ele é um ácido carboxílico, por ter aqui, ó, essa dupla O e o OH ligados no mesmo carbono aqui, ó, que é o central. Então, é um ácido carboxílico por conta disso. Então, eu vou começar o nome por ácido. Comecei o nome por ácido. Qual é o prefixo de 2 carbonos? Et. Entre os carbonos aqui, ó, não tem ligação dupla. Se não tem ligação dupla, o infixo que eu vou usar é o an. Essa dupla do O aqui nunca conta, tá? Então, o infixo aqui, an. E eu vou finalizar por oico. Então, fica ácido etanóico. O ácido etanóico também é conhecido como ácido acético, tá? Então, ácido acético. Ácido acético é o nome dele usual, que a gente conhece como vinagre. Então, essa é a fórmula estrutural do vinagre. Vamos lá, nesse caso aqui eu tenho uma cadeia ramificada, certo? Como o aldeído, o ácido carboxílico está sempre na ponta, então você não precisa numerá-lo, tá? Ele vai ser sempre número 1, tá bom? Então, a primeira coisa que eu faço aqui é determinar qual é a cadeia principal. Nesse caso aqui, ó, a cadeia principal mais óbvia é a em linha reta. Vai ser sempre em linha reta? Não, tem algumas que não são em linha reta. Então, vamos numerar. Então, ele vai ser sempre o número 1, tá? A partir dele, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tenho 5 carbonos aqui. Antes de tudo, começa o nome por ácido. Então, é ácido. No carbono 2, agora eu vou pôr as ramificações, tá? No carbono 2 eu tenho etil e no carbono 3 eu tenho metil, tá? Então, por ordem alfabética, eu vou começar pelo etil. Então, eu vou pôr 2, etil. Depois, eu vou pôr 3, metil. Como não cabe aqui do lado, eu vou pôr embaixo, tá bom? Quando você for escrever o nome, você pode pular a linha. Então, vamos lá. Prefixo de 5 carbonos. Pente. Não tem ligação dupla. An. E eu vou terminar com oico. Então, esse é o ácido 2-etil, 3-metil pentanóico. Agora, vamos falar de algumas propriedades do ácido carboxílico. Começando com as forças de interação molecular, que é as forças que tem entre as moléculas. Então, porque ele apresenta aquele carbono que tem a dupla O e o OH, que a gente chama de carboxila, eles são polares, tá? E eles podem fazer o dobro de ligação de hidrogênio, porque tem essa polaridade aí, do que uma molécula de álcool. Então, ele é bem mais polar do que uma molécula de álcool.
as temperaturas de fusão e ebulição. A gente pode generalizar que as temperaturas de fusão e ebulição são mais altas do que o álcool. Então, isso depende muito do valor da massa, do número de carbonos que tem naquele ácido carboxílico. Então, as temperaturas elas vão variar conforme aí a quantidade de carbonos que eu tenho. Considerando se for apenas um ácido carboxílico que tem apenas uma dupla O e um OH, aqueles que possuem até 9 carbonos, eles estão no estado líquido. Com 10 ou mais carbonos, geralmente eles estão no estado sólido e eles se assemelham a uma cera. Porque o que acontece? Como eles são moléculas polares, então eles ficam fazendo ligação de hidrogênio e formam aquelas cadeias que são bem longas, tá? E a gente chama eles de ácido graxo. Então, os ácidos gráficos são ácidos carboxílicos que estão uns ligados aos outros e formam aquelas cadeias longas, que tem aquele aspecto ceroso. Eles são menos densos do que a água, então a densidade dele é menor do que a da água, então eles flutuam. Se está no estado sólido, não se mistura na água, eles flutuam. E a sua solubilidade, se tem de 1 a 4 carbonos, a molécula ela é solúvel em água. Conforme vai aumentando aí a quantidade de carbono, essa solubilidade ela vai caindo. Então, 5 carbonos é parcialmente solúvel. Subiu aí de 5 carbonos é praticamente insolúvel em água. Mesmo tendo essa polaridade em uma região da molécula, quando você aumenta o número de carbonos, você tem uma região que ela é polar na molécula e uma região que é apolar, que é a que tem os carbonos. Então, essa região apolar, que é a que tem os carbonos, ela aumenta e aí acaba que o ácido carboxílico ele fica insolúvel na água. Eles também são solúveis no éter, no álcool etílico, que é o etanol, e no benzeno. Eles são compostos bastante reativos, principalmente os mais simples. Por quê? Porque eles têm justamente aquela dupla O e o OH. Então, por ter oxigênio, hidrogênio, geralmente os compostos que têm esses elementos, eles são bem reativos. Agora vamos falar do éter. Vamos lá, o éter é um composto que ele tem esse oxigênio aqui, ó, interrompendo a sequência de carbonos. Então, ele tem um oxigênio bem no meio. Ele tem 3 tipos de nome aí. Vamos falar do primeiro. Então, o primeiro aí é o nome que a gente dá, um nome oficial que a gente dá, um composto assim, ó, que é linear, não tem nenhuma ramificação. Então, como que eu vou dar um nome para esse composto? Eu uso o prefixo do lado menor da molécula, mais oxi. Depois eu vou usar o prefixo do lado maior da molécula, mais o infixo, e eu termino com o. Se caso tiver ramificação, que é o caso desse segundo exemplo aqui, ó, eu utilizo esse outro tipo de nome, que é da nome radical, radical, éter. Radical é a mesma coisa que ramificação, então, ou seja, ramificação, ramificação, éter. Então, isso daqui você considera como se fosse a ramificação. E aí você dá nome como se fosse a ramificação e termina com éter. Um outro tipo de nome que a gente utiliza é o nome usual. Não vamos usar tanto aqui, só para vocês terem o conhecimento. Então, como que é o nome usual? Ele é parecido com esse de cima aqui. Então, primeiro eu começo com éter no nome, o nome do lado menor, do radical do lado menor, depois o nome do radical do lado maior, e aí eu finalizo com ico. Tá? Então, eu tenho dois tipos de nome oficial e um que é o usual, que é esse de baixo aqui. Nós vamos utilizar nos exercícios o oficial. O usual é só para vocês terem conhecimento. Vamos lá, então vamos começar a dar o nome. Primeiro, a gente vai dividir a molécula em 2, certo? Então, eu tenho um lado e tenho o outro. Então, o oxigênio, ele divide a molécula. Essa ligação aqui, ó, que parte do oxigênio, aqui não tem carbono, aqui é a ligação parte do oxigênio, mas na outra ponta tem. Então, aqui eu tenho um carbono só. E do outro lado eu tenho 1,
2, 3. Eu vou começar com o lado menor. O lado menor, um carbono só, prefixo met. Então, eu começo por met e acrescento o oxi. Então, vai ficar metoxi. Depois, do outro lado, o prefixo, que é de 3 carbonos prop, não tem ligação dupla, infixo -ã, e vai terminar com o. Então, fica metoxipropano. Ah, e nesse caso aqui, ele apresenta só um carbono de cada lado. Então, ou seja, os dois lados são iguais aqui, ó. Tem um carbono e um carbono. Por onde que eu começo? Por qualquer um. Então, vamos lá. Só tem um carbono só, prefixo met. Então, eu vou começar por met. O infixo aqui, ou infixo não, continuo com oxi, no caso. Então, fica metoxi. Do outro lado, prefixo met, não tem ligação dupla, infixo -ã, o. Então, fica metoxi, metano. Aí, quando eu tenho cadeia ramificada, assim, ó, tem uma cadeia ramificada, dou o nome pelos radicais, então é das ramificações aqui, ó, vou usar essa tabelinha. Então, eu uso a tabelinha para saber qual que é a ramificação que tá aqui, tá? Vamos lá. Então, ramificação a primeira aqui, ó. Primeira tem 1, 2, 3 carbonos. O carbono é do meio que tá ligado, ó. 3 carbonos, o carbono tá no meio, tá ligado. Não é metil, não é etil, não é butil, não é secbutil. Isobutil também não. Ó, isopropil. 3 carbonos, carbono do meio que tá ligado. Então, é esse que eu vou usar, isobutil. E do outro lado? Do outro lado eu tenho 2 carbonos. 2 carbonos a gente sabe que é o etil. Então, vamos colocar em ordem alfabética. Primeiro o etil, depois o isopropil. Então, vamos lá. Eu vou pôr etil, isopropil, éter. Pronto. Etil, isopropil, éter. Só isso. Agora vamos falar aí das propriedades do éter. Então, em relação a forças intermoleculares, o que acontece? O éter é um composto que tem o oxigênio e dele, na geometria molecular, partem 2 carbonos para a lateral. Então, o oxigênio fica um pouco mais acima. Isso permite que ele faça aí uma ligação de hidrogênio aí com moléculas como água, álcool, entre outros. Mas entre ele mesmo, ele não consegue fazer essa ligação de hidrogênio, porque como é uma molécula maior, porque tem carbono dos dois lados, ele não consegue fazer com ele mesmo. E o oxigênio fica no meio, logicamente. As temperaturas de fusão e ebulição, elas são mais baixas do que os álcools e os fenóis, tá? É bem mais baixa. E tá praticamente aproximando aí com a dos alcanos. Quem são os alcanos? Os alcanos são os elementos hidrocarbonetos que só tem ligação simples nele inteiro. Então, a temperatura de fusão e ebulição se aproxima do alcano e é bem mais baixa aí do que a dos álcools e o dos fenóis, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Estado de agregação, como que eles se encontram? O metoximetano e o metoxietano são estado gasoso. Os demais, normalmente, estão no estado líquido, mas eles são voláteis. Então, estão no estado líquido, mas ele evapora. A densidade é menor do que da água. E a sua solubilidade, ele apresenta uma solubilidade que é um pouco discreta na água. Então, ele dissolve, mas não dissolve tanto por conta das ligações de hidrogênio. Então, como a ligação de hidrogênio dele é mais difícil em outros elementos, na água ele faz até uma ligação de hidrogênio, mas é uma solubilidade que é bem discreta devido ao tamanho da molécula ser maior e o oxigênio que é o que faz a ligação de hidrogênio, ele está bem no meio da molécula. E eles são pouco reativos, só que tem uma coisa que eu tenho para falar. Então, o que acontece? A maioria dos éteres tem um cheiro agradável, então o cheiro dele é bem agradável. E ele tem uma toxicidade moderada, então ele é um pouco tóxico, só que ele é altamente inflamável.
Antigamente, usava-se éter como anestésico. Então, por ele ter essa toxicidade aí, era usado de uma forma benéfica. Então, ele era usado como anestésico para fazer cirurgia. É, e ele tem esse cheiro que é bem agradável, então isso gerava um certo vício, a esse tipo de composto. Hoje não é mais utilizado, mas ele era utilizado antigamente como anestésico. Agora vamos falar sobre o éster. O éster é esse composto que tem, ó, no meio da cadeia carbônica, um carbono que está ligado com a dupla O e o O, e aí a sequência de carbonos continua. Então ele interrompe aí o meio da sequência carbônica. Mas não é só o oxigênio como o éter. No éster tem que ter a dupla O e o O, fazendo aí essa interrupção, tá? A cadeia principal é essa daqui, onde tem essa dupla O e o O. Então, a partir desse carbono aqui, ó, é minha cadeia principal. Isso aqui é considerado como se fosse uma ramificação. Como que eu vou dar nome para esse composto? Então, eu pego aqui o prefixo e infixo da cadeia principal e acrescento o ato de... Considero isso daqui como se fosse uma ramificação e acrescento A. Então vamos lá, vou começar pela cadeia principal, certo? É o que tá ligado com o carbono que tá ligado com os dois oxigênios, vai ser minha cadeia principal. Então eu conto ele como carbono. Então eu tenho 2 carbonos aqui, porque aqui nessa ponta também tem. Então eu tenho 2 carbonos. Prefixo et. Entre eles não tem ligação dupla, infixo an. Aí eu acrescento o ato de. Aí, aqui, ó, só tem um carbono, ramificação com um carbono, metil. Então, eu ponho metil e eu acrescento o A. Então, fica etanoato de metila. Agora, nesse caso aqui, vamos lá, tem um carbono aqui, certo? Eu vou começar a cadeia principal a partir dele. Então, eu tenho aqui, ó, 3 carbonos. Do outro lado, também tem 3 carbonos, mas eu considero como ramificação. Já vamos olhar o nome dele. Então, ó, 3 carbonos, ramificação com 3 carbonos em sequência, ele é o propil. Então, primeiro o nome da cadeia principal, que é essa aqui, ó, que tem esse carbono, daqui pra lá. Então, prefixo de 3 carbonos, prop, não tem ligação dupla, an. Acrescento o ato, então fica propanoato de propil mais o A. Então, o nome é propanoato de propila. Agora, vamos falar um pouquinho da propriedade do éster. Tá? Então, primeiro, vamos lá. Porque tem 2 átomos de oxigênio, eles têm uma polaridade maior do que a do éter, tá? Só que o problema é que como o ângulo já não é mais tão favorável, eles já não fazem aí ligação de hidrogênio. Então, geralmente, eles têm umas propriedades mais parecidas com moléculas apolares do que polares em si, mas eles são polares. Só que como o ângulo não é muito favorável para fazer esse tipo de interação intermolecular entre outras moléculas, então eles agem mais como moléculas apolares. Como eles não fazem aí ligação de hidrogênio entre si, então as suas temperaturas de fusão e ebulição são mais baixas, mais fácil de você quebrar a ligação entre as moléculas, então é mais fácil de você tornar um gás ou de sólido para líquido, entre outras coisas. Então, o estado de agregação. Eles têm, quando eles têm massa molar, ou seja, poucos carbonos, eles são líquidos. Se vai aumentando aí a quantidade de carbonos, a massa molar vai aumentando, aí eles passam a ser viscoso ou sólido. A densidade dele é menos denso do que a água. Isso quando tem menor quantidade de carbono. Quando tem muito carbono, eles são mais complexos, aí se tornam um pouco mais densos do que a água. Eles têm baixa ou parcial solubilidade na água.
É isso quando tem pouco carbono. Se tem muito carbono, aí ele já passa a ser insolúvel, porque ele age, como eu falei anteriormente, como uma molécula apolar. E a água é polar, só se mistura com moléculas polares. Eles são poucos reativos, mas dependendo da condição, ele sofre uma certa hidrólise, tá? Ele reage com a água. Então, isso depende da condição. Então, tem que ter uma determinada condição para isso acontecer, porque senão ele não reage assim tão fácil. Agora vamos falar aí sobre duas coisinhas aí sobre os ésteres, certo? Então, primeiro, quando eu adiciono um ácido carboxílico a um álcool, eu formo um éster e água. Como que isso acontece? Nesse oxigênio tem esse hidrogênio aqui. Esse hidrogênio aqui do ácido carboxílico sai e fica aqui junto com o oxigênio. Então, forma aí HOH, que é a água, H2O. Esses dois carbonos aqui, eles não podem ficar sem ligação. Então, o que que eles fazem? Eles pegam e entram no lugar do hidrogênio. Então, forma aqui um éster, tá? Então, é possível replicar essa reação com outros ácidos carboxílicos e álcoois? Sim, é possível replicar. Então, toda vez que eu misturo um ácido carboxílico com álcool, eu vou formar aí um éster e água. Embaixo, nós temos uma molécula chamada lipídio, nossas gordurinhas. Os lipídios nada mais são do que ésteres, são ligados aí uns aos outros. Então, eu tenho, ó, 3 ésteres aqui, ó, com uma cadeia bem longa. Eles são uns ligados aos outros, então forma aí o lipídio. Outra molécula que é formada por éster também é o poliéster. Poliéster, já ouviram falar de tecido? Poliéster nada mais é do que vários ésteres em uma cadeia grandona. Então, tem uma sequência de éster, um ligado no outro, formando aí o poliéster. É, Outras moléculas que são importantes também do éster são os flavorizantes. O que são os flavorizantes? Flavorizantes nada mais são que moléculas que são usadas para dar sabor aos alimentos. Então, os flavorizantes são ésteres. Logicamente, nosso corpo pode transformar o éster num lipídio, tá vendo? Que são vários ésteres ligados uns aos outros. Então, os lipídios nada mais são do que a junção dos ésteres que a gente consome aí no dia a dia, formando aí nossas gordurinhas. Chegamos ao fim dessa aula. Tem mais uma função oxigenada, mas a gente vai falar aí na próxima aula. Próxima aula também vou falar aí sobre algumas funções que não são oxigenadas e começar as nitrogenadas. Então, até a próxima aula. Beijinhos, bons estudos. Acompanhe as aulas no Centro de Mídias que tem um tema diferente, mas também é importante para vestibular. Qualquer dúvida pode me chamar tanto para as minhas aulas quanto as aulas do Centro de Mídia. Beijos, bons estudos.